Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de álgebra linear. Hoje nós vamos falar sobre matrizes, segunda parte. Bom, nessa aula nós vamos primeiro a lembrar o conceito de matrizes, vamos dar mais um exemplo cotidiano, vamos falar também sobre propriedades de matrizes e finalmente vamos terminar com o conceito de matriz simétrica e matriz antissimétrica. Então vamos lá. Bom, a matriz nós tínhamos comentado que era uma tabela de números formada por linhas e colunas. Os números podem ser tanto complexos como reais. Bom, mas nessa matéria nós vamos focar principalmente no corpo dos números reais. Então vamos comentar o seguinte exemplo. Vamos pegar o grupo do Palmeiras da Taça Libertadores 2020. Conjuntamente com Palmeiras, temos o time do Guarani, Bolívar e o Tigre. Bom, essa classificação é após o término da primeira fase. Temos 4 times, temos 4 linhas e 8 colunas. Bom, as colunas representam os pontos, os jogos, as vitórias, os empates, derrotas dos times, os gols que os times fizeram, os gols que os times sofreram e o saldo de gols. Então, como temos 4 linhas e temos 8 colunas, essa informação podemos representar por uma matriz. Vamos considerar a matriz A, as matrizes são denotadas por letra maiúscula e vamos colocar toda essa informação nessa tabela aí. Então, como temos 4 linhas e 8 colunas, essa matriz é uma matriz de ordem 4×8. A notação da matriz de uma forma abreviada nós podemos falar como a matriz A formada por A e J, onde A e J representa a posição na matriz. Se nós pegamos, por exemplo, A2, 3, significa que estamos na linha 2 e na coluna 3. Se pegamos A4, 8, estamos na linha 4 e na coluna 8. As matrizes podem ser representadas tanto com parênteses como com corchetes. Na primeira aula, tínhamos dados usando parênteses, mas também pode ser representado por corchete também. Como o I representa as linhas e temos 4 times, então o I vai de 1 até 4 e o J vai de 1 até 8. Bom, vamos colocar todas as matrizes em um conjunto só. Vamos denotar esse conjunto por M por N, ou seja, M linhas e N colunas. Então temos esse conjunto formado por matrizes. Temos a notação abreviada, a matriz A igual a IJ, nesse caso I vai de 1 até M e o J vai de 1 até N. No caso anterior, o M era 4 e N era igual a 8. Bom, temos dois tipos particulares de matriz, as quadradas e as retangulares. As quadradas são aquelas em que o número de linhas é igual ao número de colunas, isto é, M é igual a N. Então teríamos uma matriz de ordem n por n, mas nós denotamos simplesmente por AN. Então as matrizes que não são quadradas são chamadas de retangulares. O primeiro exemplo que nós falamos do grupo do Palmeiras é uma matriz retangular, pois o número de linhas é 4 e o número de colunas é 8, ou seja, são diferentes. Agora vamos dar alguns exemplos de matrizes quadradas, inclusive já tínhamos comentado na primeira aula. As matrizes diagonais, uma matriz identidade, a matriz de identidade de ordem 4. Podemos pegar, por exemplo, a matriz S4, a matriz triangular superior. Só para lembrar, a matriz triangular tinha a seguinte propriedade. Você pegava a diagonal principal e tudo que aparecia aqui embaixo era igual a 0. Então, todas essas três matrizes, como são quadradas, nós denotamos simplesmente por D3, I4, S4. Bom, as que não são quadradas, aí sim temos que representar por A5×8, A20×4. Então, no caso específico, quando você tem matrizes quadradas, você simplesmente denota por AN. Bom, vamos passar às propriedades de matriz. Nas propriedades de matriz, vamos falar nas operações de soma e multiplicação por um escalar. Nós sabemos que temos a multiplicação também de matrizes e também tem propriedades com a multiplicação de matrizes, mas isso vamos estudar em uma terceira parte, tá? Então vamos começar com as propriedades com a operação soma. Bom, para você somar, já tínhamos comentado que tem que ter a mesma estrutura, ou seja, tem que ter a mesma ordem.
A primeira propriedade é a seguinte: se você pega duas matrizes, A mais B vai ser igual a B mais A, ou seja, você pode comutar as matrizes. Bom, vamos tentar justificar com esse exemplo específico. Bom, isso aqui não é uma prova matemática, isso aqui é só uma justificativa com essas duas matrizes específicas. A matriz A, menos 2, 10, menos 1, 4, e a matriz B, 3, 1, 5, 1. Se nós somamos, vamos ter a matriz 1, 11, 4, 5. Então, para somar, é só pegar os elementos da mesma posição e somar, como a soma de números reais. Então, se nós fazemos B mais A, vamos ter a matriz B, a matriz A. Fazendo a soma, você vai ter a mesma matriz. Ou seja, você tem que B mais A é igual a A mais B. Outra propriedade das matrizes, que as matrizes têm essa propriedade que é chamada de associativa. Se você tem as três matrizes e você primeiro opera a matriz A e a matriz B e isola a matriz C, isso aí vai ser igual, você junta B com C e isola a matriz A, ou seja, deixa de lado a matriz A. Então, essas duas matrizes são iguais. Podem dar três matrizes para justificar que essa propriedade 2 é válida. Outra propriedade é a propriedade de elemento neutro. Toda matriz, se você soma com um elemento neutro, que nesse caso é a matriz 0, é igual a A. E como você tem a matriz nula, você tem a matriz oposta. Se você soma A mais menos A, isso aí é igual à matriz nula. Então, a matriz oposta é simplesmente multiplicar por menos. Por exemplo, se você tem a matriz 1, 2, 3, 4, a matriz oposta vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E se você soma A mais menos A, você vai ter a matriz nula. Nesse caso, uma matriz 2 por 2. A matriz formada por 0, 0, 0, 0. Vamos a passar às propriedades com a operação de multiplicação por um escalar. Então, temos 4 propriedades com a soma, vamos ter também 4 propriedades com a operação de multiplicação por um escalar. Então, vamos pegar números, C e D números, nesse caso vamos pegar números reais, e A, B, matrizes. Bom, temos a propriedade associativa. Bom, como assim? Você pega a matriz A, multiplica com D, e essa matriz você multiplica com C. Essa matriz vai ser igual à matriz A multiplicado por CD. Ou seja, você pode juntar esse C com D. Outra propriedade de multiplicação por um escalar é a propriedade distributiva. Bom, você pega duas matrizes, multiplica por um escalar. Essa matriz vai ser igual a CA mais CB. Você pode dar exemplos particulares como falamos no slide anterior para justificar essas propriedades que nós estamos falando aqui. Outra propriedade distributiva é quando você pega dois escalares e pega uma matriz. Bom, na segunda propriedade você pegava duas matrizes e um escalar. Aqui você pega dois escalares e uma matriz. E essa matriz vai ser igual a CA mais DA. E a última propriedade de multiplicação por um escalar é quando você pega a sua matriz e multiplica por 1, e essa matriz produto é igual a. E esse 1 é o elemento neutro com a multiplicação. O elemento neutro com a soma era 0 e o elemento neutro com a multiplicação é 1. Então temos 8 propriedades. 4 propriedades com a soma e 4 propriedades com a multiplicação por um escalar. Então vamos considerar a matriz genérica. Vamos considerar a matriz A11, A12, A1N. Nós tínhamos falado que a notação abreviada era A e J. Vamos colocar todos os elementos na matriz. Então temos A11, temos A12 até A1N. Temos A21 até A2N. E assim vai, você vai ter a linha M, a M1, a M2, a MN. Já definimos que o conjunto das matrizes colocamos em um conjunto M por N. Bom, temos duas operações e com essas duas operações temos 8 propriedades. Então, esse conjunto não é um simples conjunto, esse conjunto tem uma estrutura. Essa estrutura vai ser chamado de espaço vetorial. Então, o primeiro exemplo que nós vamos estudar
quando chegamos em espaços vetoriais, é o conjunto das matrizes. Então, o conjunto das matrizes não é um simples conjunto, ele tem uma estrutura. Tem duas operações e tem 8 propriedades. Tem mais exemplos de espaços vetoriais. Nós vamos estudar na seguinte semana. Tá? Como eu tinha comentado, os espaços vetoriais, conjuntamente com as matrizes e as transformações lineares, são os personagens principais da álgebra. Bom, vamos agora passar a nosso último tópico dessa aula, que é as matrizes simétricas e as matrizes antissimétricas. Então, bora lá. Bom, antes de definir a matriz simétrica e antissimétrica, vamos lembrar o conceito de transposta. Você tem uma matriz A, você pode encontrar a transposta. Encontrar a transposta é algo simples. O que você tem que fazer? Se você tem uma matriz A, nesse caso uma matriz 2×3, você tem que transformar a sua linha em coluna. Então, o que você tem? Menos 1, 1, 2 é a primeira linha. Então, essa linha 1 você tem que transformar em coluna. Coluna 1. E essa linha 2 você tem que transformar em coluna 2. Então, você vai ter a transposta dado por menos 1, 1, 2 e 5, 2 e 3. Se a matriz A é de ordem 2×3, a matriz transposta é 3×2. Pois você mudou as linhas pelas colunas. Bom, temos algumas propriedades. Primeiro, se você pega a transposta da transposta, essa matriz é igual à matriz A. Bom, você já tem a matriz transposta aqui. Se você pegar a matriz transposta dessa transposta, você vai ter que essa linha 1 vai virar coluna, essa linha 2 vai virar coluna 2 e essa linha 3 vai virar coluna 3. Então, você vai ter exatamente a matriz A. Então, a transposta da transposta é ela própria. Outra propriedade. Quando você pega duas matrizes, você soma as duas matrizes e pega a transposta, essa matriz é igual à transposta da matriz A mais a transposta da matriz B. Você também pode dar exemplos particulares para justificar essa propriedade 2. Outra propriedade de transposta é o seguinte: se você pega um escalar multiplicado por uma matriz e você encontra a matriz transposta, essa matriz vai ser igual a essa constante pela transposta da matriz A. Por exemplo, se você pega 2A, você vai ter essa nova matriz, menos 2, 2, 4, 10, 4, 6. Se você encontra a transposta de 2A, você vai ter a linha vira coluna e você vai ter essa matriz A transposta multiplicado por 2. Essas duas matrizes vão ser iguais. Uma última propriedade é a dupla. Bom, essa propriedade 4 é o seguinte: quando você multiplica duas matrizes e encontra a transposta, isso vai ser igual a B transposta multiplicado por A transposta. Observe que você primeiro pega a transposta B e você multiplica pela transposta de A. Tipo, esse B e esse A muda aqui, tá? Bom, vamos justificar com um exemplo essa propriedade 4. Vamos pegar a matriz A, a matriz que nós falamos aqui, a matriz 2×3, e vamos considerar uma segunda matriz, uma matriz B 1, 1, 1, 0, 0, 1. Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, ou seja, uma matriz 3×2. Se nós fazemos a multiplicação, então nós já estudamos multiplicação de matriz. Você pega a linha 1, pega a coluna 1, você multiplica elemento com elemento e você soma depois. Então, você vai ter menos 1 com 1, mais 1 com 1, mais 2 com 0. Então, fazendo essa operação, você vai ter 0. Agora, pega a linha 1 e a coluna 2, você vai ter menos 1 com 1, 1 com 0, mais 2 com 1. Se você soma isso, vai dar 1. E, similar, você vai fazer com a linha 2, a coluna 1 e linha 2, coluna 2. Agora vamos pegar a transposta dessa matriz produto. Você pega as linhas e vira em coluna. Então 0, 1 vira em coluna 1, vai ser 0, 1. E aqui 7, 8 você transforma também em coluna. Bom, essa matriz produto, ou a transposta dessa matriz produto, deveria ser igual a B transposta por A transposta. Então vamos fazer esse cálculo. B transposta. Bom, se você tem a matriz B, você encontra a matriz transposta. Então, nesse caso é 1, 1, 0, 1, 0, 1. E a transposta da matriz A é menos 1, 5, nós tínhamos já comentado.
1, 2, 2 e 3. Agora, temos que multiplicar essas duas matrizes. Bom, linha, coluna. Vai ser 1 por menos 1, mais 1 com 1, mais 0 com 2, vai ser 0. Agora pega a linha 1, coluna 2, 1 com 5, mais 2, mais 1 com 2, mais 0 com 3, vai ser 7. E assim você tem que pegar a segunda linha com a primeira coluna, a segunda linha com a segunda coluna. E você vai obter 1 e 8. Então, você tem que AB transposta é exatamente B transposta A transposta. Temos que a propriedade 4 é válida. Para esse exemplo, isso aqui não é uma prova matemática, é simplesmente estamos tentando justificar com essas duas matrizes particulares. Tá? Para você provar, para que seja uma prova formal, você tem que pegar A e B de forma geral. Tá? Mas nessa matéria, ou bom, pelo menos nas videoaulas, nós não vamos focar na parte de prova. Nós vamos tentar mais explicar os conceitos, entender as propriedades e usar as propriedades, tá? Bom, temos que ter o seguinte cuidado, que a B transposta é diferente de A transposta a B transposta. Tem muito aluno que erra nessa propriedade. Colocam A transposta ou colocam a matriz A primeiro e depois a matriz B. Então, cuidado com essa propriedade 4. Bom, finalmente vamos passar ao conceito de matriz simétrica. Primeiro, para ser simétrica tem que ser quadrada. Tem que ter a seguinte propriedade, que se você pega a transposta, essa matriz transposta tem que ser exatamente a matriz A. Exemplo. Vamos pegar essa matriz A formado por 1, 1, menos 1, 1, 2, 3, menos 1, 3, menos 1. Se nós encontramos a transposta, a linha tem que virar coluna. E se você olha aqui, a linha, se você transforma em coluna, é exatamente igual. Né? Você tem a linha 2 e a coluna 2 são iguais. A linha 3 e a coluna 3 também são iguais. Então, A é igual a transposta. Outra forma de você ver que uma matriz é simétrica é o seguinte. Se você pegar a diagonal principal, nesse caso 1, 2, menos 1, e você observa que esses elementos são espelhados. Por exemplo, você tem 1, 1. Você tem menos 1, menos 1 e você tem 3 e 3. Tipo um espelho. Então vamos, por exemplo, olhar a matriz B. Temos 4π, π4. Se você pegar a diagonal principal, você vai ter π e no outro lado você vai ter π. Então essa matriz B também é uma matriz simétrica. Agora vamos colocar todas as matrizes nesse conjunto S1. Então o conjunto S1 vai ser o conjunto formado por todas as matrizes que têm essa propriedade, ou seja, todas as matrizes simétricas. Esse conjunto S1 tem as seguintes propriedades. Primeiro, se você pega dois elementos em S1, ou seja, se você pega duas matrizes simétricas, a soma vai ser uma matriz simétrica. Para você justificar essa propriedade, você pode dar dois exemplos ou duas matrizes simétricas e somar as matrizes. O resultado tem que ser uma matriz simétrica. E se você multiplica por um escalar, se você pega uma matriz A e multiplica por um escalar, essa nova matriz também vai ser uma matriz simétrica. Por exemplo, se você pega B e você multiplica por 3, você vai ter 12, 3π, 3π e 12. Se você pegar a diagonal principal, você vai ter 3π e 3π. Isto é, essa constante multiplicado por B vai ser uma matriz simétrica. Bom, vamos ao conceito de matriz antissimétrica. Também, as matrizes antissimétricas primeiro têm que ser quadradas. E a propriedade que tem que ter as matrizes é o seguinte. A transposta tem que ser igual a menos A. As matrizes simétricas serão A transposta igual a e as antissimétricas é A transposta igual a menos A. Vamos dar esse seguinte exemplo. A matriz A formada por A menos 3, 3 e 0 e a matriz B formado por 0, menos 1, 3, 1, 0, 5, menos 3, 5, 0. A e a matriz B são matrizes antissimétricas. Por quê? Se você pega a matriz transposta, vai ser, ou você transforma a linha em coluna, e essa transposta vai ser menos A. E similarmente, você pega a matriz B transposta e você vai ter menos B.
Bom, como você pode observar que essa matriz é antissimétrica? Bom, você pega a diagonal. Os elementos que se espelham são opostos. Por exemplo, se aqui é menos 3, aqui tem que ser 3. Uma característica das matrizes simétricas, se vocês observam na matriz A e na matriz B, é que a diagonal principal, os elementos são iguais a zero, tanto na matriz A como na matriz B. Então, para você dar uma matriz simétrica, os elementos da diagonal, ou para você dar uma matriz antissimétrica, os elementos da diagonal têm que ser igual a zero e depois os elementos espelhados têm que ser opostos. Por exemplo, nesse caso, 1, menos 3, 3, menos 5, 5. E vamos denotar por S2 o conjunto das matrizes antissimétricas. E esse conjunto S2 tem as mesmas propriedades do conjunto S1. Ou seja, se você pega duas matrizes antissimétricas, a soma continua sendo antissimétrica e a multiplicação por um escalar também é uma matriz antissimétrica. Então temos dois tipos de matrizes que têm as mesmas propriedades. A soma das matrizes do conjunto S1 ou S2 continua estando em S2 e a multiplicação por um escalar continua estando em S1 ou S2, respectivamente. Se você está trabalhando em matrizes simétricas ou se você está trabalhando nas matrizes antissimétricas. Bom, esses conjuntos, ou primeiro, o espaço das matrizes quadradas n por n, porque quando você está falando de matrizes simétricas, você está falando de matrizes quadradas. Então temos dois subconjuntos, o subconjunto das matrizes simétricas e o subconjunto das matrizes antissimétricas. Esses conjuntos também satisfazem as 8 propriedades que nós tínhamos falado nos slides anteriores. 4 com a soma e 4 com a multiplicação com o escalar. E esses conjuntos S1 e S2 também são espaços vetoriais, pois temos duas operações e tem que satisfazem essas 8 propriedades. Esses conjuntos S1 e S2, por ser subconjuntos de M, n por n, que é um espaço vetorial, vão ser chamados de subespaços vetoriais. Isso nós vamos estudar com mais calma nas próximas aulas, tá? Mas já temos um exemplo de espaço vetorial, que é o conjunto das matrizes, e dois exemplos de subespaços vetoriais, o conjunto das matrizes simétricas e o conjunto das matrizes antissimétricas. Bom, eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, tenha sido proveitoso para todos vocês e espero vocês na próxima aula. Se você tiver um colega que vai ajudar esse material, pode compartilhar. Então, nos vemos na próxima